perder tudo que você se dedicou a construir por amor a Jesus? Para sobreviver, milhares de cristãos perseguidos abandonam seus lares e sonhos somente para não abandonar Jesus. Mais de 68 milhões de pessoas ao redor do mundo foram forçadas a deixar suas casas devido à guerra, instabilidade socioeconômica, perseguição religiosa e outras violações dos direitos humanos. Sobrevivendo em situações precárias em acampamentos improvisados, tornam-se deslocados internos. Nossos irmãos e irmãs na fé não são exceção. Frequentemente, eles são negligenciados e ignorados, e suas histórias silenciadas. Hoje, longe de suas casas, empregos e comunidades, eles se somam aos milhões de cristãos em todo o mundo que vivem circunstâncias perigosas em seus países. Estima-se que até o fim de 2022 havia mais de 16 milhões de deslocados internos somente na África subsaariana. E de acordo com pesquisa da Portas Abertas, o número de cristãos deslocados internos subiu 120% no último ano, sendo que a maior parte está na Nigéria e em Mianmar. Ao escolher seguir a Jesus, nossos irmãos em Cristo lutam diariamente para sobreviver à instabilidade e insegurança, mas seus olhos estão fixados nas promessas de Deus. Resiliente, a igreja perseguida resiste. Ela não abandona a fé. Ela reconstrói sonhos e persiste, contando com o apoio da Igreja Global para divulgar sua história e manter-se firme. Como parte do corpo de Cristo, nós podemos fazer a diferença por meio de oração e ajuda prática. No dia 15 de junho, você pode organizar um momento de oração em sua igreja e participar do Domingo da Igreja Perseguida 2025. Compartilhando a realidade dos cristãos perseguidos com sua comunidade e levando socorro aos cristãos deslocados por causa da violência. Acesse o site portasabertas.org.br/DIP e participe.
ele esteja passando pelo sofrimento, embora ele esteja sendo torturado todos os dias, ele tem o privilégio E esse homem tem uma frase muito famosa que a gente costuma dizer, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente interpreta essa frase de uma maneira tão errônea, tão errado, como se a gente tivesse o privilégio da gente estar sendo beneficiado por Deus a despeito do nosso irmão. Às vezes a gente diz: eu posso todas as coisas porque eu tenho uma família tão abençoada. Eu posso todas as coisas porque eu tenho uma saúde tão boa. Eu posso todas as coisas porque olha o meu emprego. Perto dos demais, eu tenho o melhor emprego. Mas quando a gente vai olhar esse texto, amado, não é sobre isso que Paulo está falando. Logo em seguida, Paulo vai dizer assim: eu posso todas as coisas porque eu sei viver em abundância. Eu sei viver em escassez. Eu sei viver com muito e sei viver com pouco. Eu sei como é vestir muito bem e eu sei como é estar nu. Por isso, tudo eu suporto, porque a minha força não vem de mim mesmo, e a força vem dele, e é ele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, o Evangelho não nos promete que nós vamos viver dias maravilhosos todos os dias. O Evangelho não nos promete que você vai ter o emprego dos seus sonhos. Mas Jesus nos promete que diante das dificuldades, Ele estará presente conosco. Diante dos momentos mais difíceis que você estiver passando, Ele está presente na sua vida. E é isso que nós vamos declarar aqui nessa noite. Estás aqui, movendo entre nós. Ele está aqui nesse lugar, movendo entre a sua igreja, operando milagres, operando maravilhas. Adore ao Senhor.
adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Jesus, Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Esse é quem tu és, Senhor, Deus de milagres, Deus de promessas. Glórias a teu santo nome. Aleluias. Obrigado, Senhor. Continua ministrando os nossos corações, ó Pai. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, nossos corações precisam de Ti, Senhor. Receba neste momento, Senhor, não somente a nossa adoração, nosso louvor que será entregue a Ti, mas receba também, Senhor, nossos dízimos e ofertas que serão colocadas nesse gasofilácio. Aleluia. Tenha liberdade, amados, nesse momento de estar adorando o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. Aleluia. Anseia por águas,
chover sobre cada vida que está aqui, Senhor. Sobre os adolescentes, sobre as crianças, sobre a tua igreja, Senhor. Que o Senhor derrama das suas chuvas de bênção sobre cada um de nós, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, ser uma extensão do teu reino, Senhor Deus Pai, lá fora. Que nós possamos ser uma extensão do seu amor aonde quer que nós estejamos, ó Pai. E que essa chuva possa inundar os nossos corações, para que nós possamos transbordar na vida das pessoas que estão lá fora, ó Pai. Faz chover sobre nós, Senhor. Faz chover sobre Bela Vista, Senhor. Faz chover sobre a nação brasileira, Senhor. Faz chover sobre os governadores, Senhor. Que o teu reino, Senhor Deus Pai, venha a ser estabelecido, ó Pai. Que cada governante, cada autoridade, Senhor, eles possam se submeter ao senhorio de Cristo, ó Pai. Reconhecendo que existe somente um Senhor, ó Pai, do qual nós devemos as nossas vidas. E esse Senhor se chama Jesus Cristo, ó Pai. Derrama do teu amor, Senhor, derrama da tua graça sobre nós, porque nós precisamos de ti, Senhor. Nós necessitamos do teu amor, ó Pai. Assim como diz a tua palavra, para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna, Senhor? Não há outro lugar, Senhor, a não ser, Senhor Deus Pai, prostrado aos teus pés, Senhor. E por isso nós clamamos, faz chover, Senhor. Faz chover, Senhor. Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu reino, Senhor Jesus, ilumina meu coração. Faz chover, Senhor. Declarando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és a nossa luz, Senhor. Tu és a nossa salvação. Aleluias. Glórias a teu santo nome. Tu és a minha
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluias. Glórias a teu santo nome. Amém. Amados, antes de eu passar a palavra, pastor Anderson, gostaria de chamar os adolescentes aqui. Domingo passado foi o dia do pastor e a nossa igreja tem um motivo especial para comemorar. 3 homens de Deus que cuidam de nós com amor e dedicação. Pastor Tércio, nosso pastor mais ancião, com sua sabedoria e experiência. Você é como um farol que ilumina o caminho com fé e firmeza, sempre com uma palavra certa, um conselho sábio e um coração cheio de Deus. Obrigada por tantos anos de exemplo, fidelidade e amor à igreja. Pastor Anderson, zeloso, firme, organizado e estudioso. Suas mãos sobre a vida deles. E vamos levantar um clamor. Senhor Deus, hoje nós queremos colocar diante de Ti a vida dos nossos queridos, os seus filhos, ó Pai, e esposas. Agradecemos, ó Pai, pelo Teu chamado sobre eles, pelas suas dedicações e pelos seus corações dispostos a servir e cuidar de cada um de nós. Nessa noite, Senhor, eu peço a Ti, derrama sobre eles sabedoria do alto, renova, Senhor, diariamente as suas forças e fortalece a sua fé, mesmo nos momentos mais difíceis que eles passam. Seja, ó Senhor, a sua fonte de paz, direção e encorajamento, ó Pai. Abençoa, Senhor, as suas famílias que estão aqui. Abençoa os seus filhos, Senhor. Abençoa o seu lar, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, Pai, os seus casamentos, ó Pai. Guarda o Senhor e livra o Senhor de todos os maus, ó Pai. E que nunca falte, Senhor, o amor do Senhor, a saúde, o sustento e a comunhão em sua casa, Pai. Livra-nos, ó Deus, do cansaço, que muitas das vezes, ó Deus, traz desânimo. Das palavras, Senhor Deus, Pai, que muitas das vezes fere os corações desses homens. E das pressões, ó Pai, que pesam sobre eles, ó Pai. Recompensa, Senhor, cada lágrima que nós não sabemos, ó Pai, que eles derramam. Cada renúncia e cada oração, muitas das vezes feita em silêncio, ó Pai. Que eles continuam sendo pastores segundo o Teu coração, Senhor. Firme na Tua palavra e sensível à voz do Teu Santo Espírito. E cheio de compaixão
pelo teu rebanho, que somos nós, a tua igreja. Usa suas vidas, Senhor, para levar muitos ainda a Cristo e que a alegria do Senhor seja sempre a sua força. Oramos com gratidão e confiança, em nome do nosso Senhor Jesus, o nosso Supremo Pastor. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Irmãos, nós costumamos apresentar as crianças recém-nascidas ao Senhor. E hoje nós vamos apresentar mais uma criança com grande prazer que a gente faz isso, que é a Aruna Gabriele. Eu pediria aos pais, por favor, o pai e a mãe que viesse até aqui à frente. Pode ficar aqui, por favor. Isso. Vamos nos colocar em pé, amados? Um pouquinho para cá, para... Aqui nós temos diante da Igreja de Cristo o Gessé Scarlett, pai Gessé e mãe Scarlett, que vão fazer uma oferta a Deus. Vocês estão dispostos a isso? Oferecer ao Senhor a filhinha de vocês, para que ela cresça com sabedoria, com graça, com entendimento. Amém? Vocês vão administrar o crescimento desta criança. Mas, para quê? Para que ela seja um ser verdadeiramente abençoada por Deus, ensinando, cuidando. Essa é a responsabilidade dos pais. Amém? E você, Gessé, como hoje nós tivemos uma reunião de homens e falava-se sobre o sacerdócio no lar, que é exercido pelo pai. Pelo pai e pela mãe, né? Pelos dois que sempre estará cuidando dos seus filhos, ensinando, apresentando a Deus todos os dias, orando a Deus pela vida da Aruna. E tenho certeza que ela será uma criança muito abençoada por Deus, se vocês fizerem isso. Amém? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Senhor. E nós apresentamos, Senhor, a Aruna em Tuas mãos poderosas. Que a Tua mão poderosa, Senhor, possa estar estendida sobre a vida desta criança. E ela venha crescer com graça, com saúde, sabedoria, entendimento, dar muita alegria, Senhor, aos seus pais. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida da Aruna, Pai. E o Teu nome venha ser engrandecido e glorificado através da vida da Aruna. Senhor, os seus pais estão oferecendo, Senhor, esta criança a Ti. Por isso, meu Deus, nós oramos e pedimos a Ti que o Senhor receba a Aruna como uma oferta diante da Tua presença, para que ela venha, Senhor, ter o privilégio de crescer, de viver embaixo da Tua presença cada dia, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, esta vida em Tuas mãos poderosas. Para isso é que nós oramos e apresentamos a vida da Aruna a Ti, Pai. Em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Parabéns pela sua filha, parabéns pela sua filhinha. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Pode sentar um minutinho?
Meu amado, hoje é um domingo especial. Como os irmãos viram a gente comunicar lá no grupo da igreja. Hoje, no Brasil e em todo o mundo, as igrejas que fazem parte, né, que são parceiras da missão Portas Abertas, nós comemoramos não, né? Que não é uma comemoração. Nós tiramos um domingo por ano, como o Neto orou aqui, que não seja só, né, no domingo da igreja perseguida, mas que a gente possa ter o hábito, meu amado, de orar pela igreja perseguida. O culto hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu peço que vocês não percam aquilo que vai ser principalmente ministrado por gente que sofre o que vai ser falado aqui. Nada que vai passar aqui, só tem um vídeo que no finalzinho eles fazem chama dramatização. As pessoas e a história são verdadeiras porque eles não podem mostrar as pessoas. Então vai ser pessoas ali representando, mas no final você vai ver o pastor e a esposa dele de costa indo em direção à igreja, e você vai ver ele de perfil falando, porque ele mora num lugar onde é um risco ser cristão. E falar da igreja perseguida, meu amado, para muitas pessoas, hoje em dia, as pessoas não acreditam que a igreja é perseguida, porque nós vivemos num mundo moderno, né, de comunicação, e você não vê nada na televisão. Já reparou isso? Eles falam de guerra, eles falam de gente passando fome, mas não fala que a maioria dessas pessoas, de algumas pessoas que aparecem ali, principalmente, que é o tema desse ano do domingo da igreja perseguida, que é os deslocados por causa da fé. Existem os refugiados e os deslocados. Hoje, meu amado, são milhares de pessoas, principalmente na região subsaariana, que é a região que está ali embaixo quando você pega o mapa, onde tem o deserto do Saara, aqueles países todos que fazem uma linha bem embaixo do deserto do Saara. Eu conheço, meu amado, 2 famílias pessoalmente, conheço de conversar, de orar junto. Uma família que está no Mali, que é um desses países, é um pastor, missionário que trabalha com deslocados. Ele com a esposa dele, a gente não cita nome por uma questão de ética, mas ele adotou uma criança de lá e deu um trabalhão para ele adotar essa criança, você não imagina. E conheço um outro casal, que tem 3 mocinhas de 12, 15 anos, 3 filhas. Ele trabalha com deslocados, que é de uma das regiões que o vídeo... Ele não vai aparecer no vídeo não, tá? Mas é uma das regiões dos povos que vai ser mostrado aqui. E isso move muito o meu coração, meu amado, porque, como eu falei, você não vê ninguém falando disso em lugar nenhum da televisão. Às vezes é uma notícia aqui, uma notícia ali, mas assim, pessoas falando que tem gente sendo mortas simplesmente porque amam Jesus. Que tem pessoas perdendo suas posses, sendo expulsos de casa, que é o caso dos deslocados. Refugiado é quando ele vai para outro país. Deslocado é quando ele tem que sair de uma região de dentro do país e tem que ir para outra. Então, às vezes ele sai do sul e vai para o norte, às vezes ele sai do norte e vai para o sul. Às vezes, além de ser deslocado, e depois ele tem que buscar refúgio em outro país. E o que eu estou falando aqui, além de o pastor Tércio sabe que a gente é parceiro da missão Portas Abertas há muito tempo. Desde quando eu estava lá em Natércia, a gente é parceiro. E além disso, isso move com a gente quando você conhece pessoas que passam por isso. Pessoas que estão passando por isso. Porque um regime totalitário assumiu o poder, porque uma religião não tolera a outra. Eu não estou falando quando eu falo de intolerância religiosa, eu não estou falando de tolerante, falar assim, a maneira que você cultua é errada, não. Estou falando de intolerância de perseguir e, se possível, matar. Estou sendo bem direto para você entender o que a gente está falando aqui. A gente não está falando de perseguição que a pessoa falou assim, né, aquelas coisas que chamava a gente antigamente, crente, né, tal, crente daquilo, não. A gente vai assistir o vídeo. Mas eu te convido a abrir sua Bíblia comigo. No livro de Atos, no capítulo de número 8, o Neto abriu aqui falando que nós vamos fazer um pequeno passeio
em 3 capítulos, talvez 4. E alguma parte eu vou citar. E você vai ver que a história do livro de Atos não parou ali, não acabou ali. Se você achou Atos capítulo 8, versículo 1, fique de pé no seu lugar, vamos ler. Eu vou ler apenas a parte B do versículo 1 e depois o versículo 4. Só essas duas partes, tá? Atos capítulo 8, versículo 1, na versão NAA, diz assim: naquele dia, na parte B, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, aqueles que haviam seguido Jesus, que tinham visto ele ressuscitar, todos, toda a igreja que estava em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, que fica ao norte de Israel. Versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles eram perseguidos e eles eram deslocados, tiveram que ir para Samaria, para a Judéia, e depois nós vamos ver que eles foram para outros lugares, mas enquanto eles iam, eles pregavam a palavra. Senhor, nós estamos num dia especial nessa noite, onde nós estamos aqui, Pai, fazendo menção da igreja perseguida. Hoje, Pai, em todo o Brasil já foram feitos cultos de manhã, estão sendo feitos cultos agora à noite, onde, Senhor, está sendo apresentado a verdade dos irmãos que sofrem por Te amar. Pai, que o Teu Espírito Santo venha criar essa consciência na igreja brasileira. Nós aqui, Senhor, temos o privilégio de ainda termos liberdade, embora ela esteja ameaçada, mas nós ainda temos a liberdade de podermos estar aqui hoje reunidos, Pai, de podermos estar aqui hoje orando. Mas eu te peço que o Espírito Santo desperte a Tua igreja, não só a nossa aqui, Pai, a Igreja Batista das Nações, mas também as pessoas que estão assistindo essa live, que assistirão no futuro, e todas as igrejas que estão fazendo essa conscientização dessa realidade, de que existe, Senhor, milhares e milhares de cristãos deslocados no mundo, porque Te amam e buscam Te servir. Que os testemunhos que vamos assistir nessa noite, Pai, possa falar muito aos nossos corações, que nós possamos lembrar desses irmãos todos os dias, Senhor, e estarmos em oração com eles. Amado Espírito Santo, não deixe a Tua igreja ser distraída nessa noite. Que nada, Pai, que seja um obstáculo na mente e no coração venha obstruir a Tua palavra de alcançar o mais íntimo dos irmãos e das irmãs que estão aqui e aqueles que vão assistir essa live. E uma vez ministrado, Senhor, que o Senhor venha quebrar, Senhor, a mentalidade, Senhor, cega, Senhor, de uma parcela de cristãos que ainda acham que isso foi só no livro de Atos. Revela-nos, Senhor, a Tua verdade, para que nós sejamos libertos e possamos, Senhor, não só a questão de contribuir, mas principalmente de orar pelos irmãos, Senhor, que são perseguidos. Nos ajuda, Pai, quando chegar a nossa vez, se chegar, que nós possamos perseverar na fé, como eles têm sido testemunhas e perseverado, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meu amado? Meu amado, o livro de Atos, para quem gosta de ler o livro de Atos, ele é um livro que conta a história da igreja. Ele é um livro que conta a história da igreja que começou com a ascensão de Cristo e vai terminar, Deus sabe lá quando, porque só Ele sabe, quando Jesus voltar. E no capítulo 8, meu amado, se você ler o capítulo 7, no finalzinho ali, Estevão é julgado pelo Sinédrio, lá em Jerusalém. E nos últimos versículos ele fala que ele foi assassinado à pedrada, porque ele ousou pregar em nome de Cristo Jesus, algo que os líderes religiosos daquela época em Jerusalém havia proibido a igreja de fazer. E se você acha que isso era um privilégio só daquela época, não, meu amado. Toda semana eu recebo motivos de oração de pessoas que hoje estão... Toda semana, não estou falando toda semana, eu recebo pedidos de oração por pessoas que estão sendo perseguidos porque estão pregando a palavra de Deus. Mas, às vezes, meu amado, essa tempestade que vem na vida do cristão, principalmente os que são verdadeiramente perseguidos, né, de forma por amar a Cristo, Deus usa de uma maneira assim que a gente fala assim, é só Deus para fazer um negócio desse mesmo. Porque se você começar a ler o capítulo 8 aí, e depois você ler o 9,
o 11 e o 12, você vai ver uma história de perseguição começando. E é interessante que essa perseguição começa ali com a morte de Estevão, começa com os discípulos, né, a igreja que estava em Jerusalém. Eles são dispersos para Samaria, para a Judéia, Samaria, em torno de Jerusalém, depois para Samaria mais ao norte. E depois, quando Paulo converte, a igreja vai um pouquinho mais além. No capítulo 9, Paulo ali se converte e deixa de ser Saulo. O perseguidor do capítulo 8, que é a história do capítulo 8, Saulo, com fúria, como diz lá o texto, ele pega a autorização dos governantes lá para poder perseguir e a Bíblia fala assim que ele arrastava mulheres. Não era só homem, ele pegava as famílias e arrastava para ser julgado. E arrastar, você sabe o que significa arrastar, né? Arrastar é arrastar mesmo. É prender, é bater, e levavam eles para ser julgado. Só que, no capítulo 9, ele se encontra com Cristo. E o perseguidor passa a ser perseguido. Só que a história muda de uma maneira tão poderosa, meu amado. Eu gostaria muito que você lesse essa semana. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, que vai contar a história de Pedro preso por causa de Herodes. Capítulo 11, volta a falar de Paulo, Saulo. Capítulo 12, onde se forma uma das igrejas mais missionárias que se tem na Bíblia, a igreja de Antioquia. Foi o primeiro centro missionário que a gente tem na história da igreja, em Antioquia. De Antioquia, Paulo partiu querendo pregar para as igrejas que ele tinha plantado ali na região de Antioquia, um pouco mais para baixo, ali para o lado da Ásia. Só que Deus falou assim, não, ele tem um sonho lá do Macedônio, e por por causa da igreja missionária de Antioquia, nós estamos aqui hoje. Porque o evangelho passou da Macedônia, foi para a Europa, e da Europa, através dos navegantes, muita gente critica, né, que os colonizadores vieram dominar o mundo, não, eles vieram trazer o evangelho, eles só não sabiam que estavam fazendo isso. Talvez a maneira que eles trouxeram era errada, mas depois vieram, o Neto citou um dos grandes pregadores do séculos passados, e tem muitos que deram as suas vidas, meu amado, para que o evangelho que começou, ele contou a história de um que pregou na África, na América Latina, na América Central principalmente, nós temos histórias de vários missionários que foram mortos por tribos, mas porque eles amavam aquelas etnias. Eles entregaram literalmente a vida deles. E se nós estamos aqui hoje, meu amado, é graças ao sangue desses santos, que começa lá no capítulo 8, sendo mortos, perseguidos. E graças aos santos de hoje, dessas igrejas que nós vamos ver aqui, muitas pessoas estão se convertendo ao evangelho. E não é uma conversão por conveniência, não. Porque hoje aqui no Brasil, né, é aquela conversão por conveniência. A pessoa converte porque é amigo do fulano, porque é bonito vir na igreja, porque a igreja é chique, porque na igreja não. Lá eles convertem, é porque a única solução que eles têm é a verdadeira solução, Cristo Jesus. Nós vamos assistir o primeiro vídeo, que fala sobre a lista da perseguição. Todo ano, meu amado, é o vídeo número 2, todo ano a Missão Portas Abertas ela faz um ranking de todos os países. E como que é feito esse ranking? Ela faz uma pesquisa sobre o que está acontecendo naquele país contra os cristãos, o tipo de perseguição, e ela faz o ranking dos países mais perseguidores que tem no mundo, que é um risco ser cristão. Então nós vamos ver esse primeiro vídeo, e nós vamos ver mais 3 vídeos curtinhos. É vídeo curtinho, meu amado, eu peço que você preste atenção, para a gente poder sair daqui com uma consciência do que acontece no mundo. Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos
e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28.000 propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida. E as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias. Você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. Algumas imagens que aparecem ali são dramatizações.
Só que são bem poucas, viu? A maioria das imagens ali são reais. São reais mesmo. Só a título de curiosidade, eu conheço um irmão, que a família dele é do Chad. Ela está toda a família dele deslocada, está refugiada. Conheço pessoalmente. Conheço um pastor no Quirguistão, que está sendo ameaçado pelas autoridades, porque ele é pastor. Só que lá ele é pastor, porque ele chegou a abrir a igreja, só que agora parece que eles querem fechar as igrejas no Quirguistão. Por isso que ele entrou ali para o grupo ali dos países que mais perseguem cristãos. Aí você pode pensar assim, você lê no livro de Atos, você pensa assim, né? Deus abandonou esse povo? Alguns chegam a pensar. Você lê o livro de Atos, meu amado, no capítulo 8, você fala assim, que Deus é esse? Que Deus é esse que faz se levantar a gente com fúria? Não que Deus faz, né? Deus permite. A fúria vem do inimigo. A fúria vem daquele que nos odeia, que quer arrastar nossas almas para o inferno. E como ele não pode tocar no povo de Deus, ele faz essa pressão. A pressão da violência, da opressão, de tirar o que a pessoa tem de sustento para ver se a pessoa abandona a fé. Mas o mais interessante é que você lendo ali os capítulos 8, 9, 12, e você pega essas histórias, essas notícias, você vê que a história não mudou. Só mudou o local. A mesma história que acontece lá com outros atores, protagonistas da perseguição, ainda acontece. E muitos irmãos nossos estão indo e não param de pregar o Evangelho. E não param de pregar o Evangelho. É tão confortável a gente chegar na igreja, olha como ficou bonito, né, a reforma que a gente fez aqui. Glória a Deus pela vida do Megaron e de quem ajudou. Né? Eu não vou ficar citando nome não, porque seriam muitas pessoas, mas a gente sabe que muitos ajudaram. Você vai ver as igrejas onde que eles adoram. Nós vamos passar um vídeo aqui. E eles vão adorar a Deus, independente do tempo, independente da hora. Atos capítulo 9, como eu falei, conta a história de conversão de Paulo. E lá no versículo 15, vai falar assim, Deus falando a Ananias. Por quê? Imagina o perseguidor. O cara é perseguido, Deus aparece lá para o profeta dele lá, né, o discípulo lá, Ananias, fala assim, Ananias, tem um camarada que chama Saulo, ele está lá na casa do fulano, vai lá e ora por ele. Aí Ananias falou, Senhor, mas eu já ouvi que esse camarada ele é um perseguidor, o pessoal tem até trauma dele, está fugindo dele. Aí Deus fala assim para ele, versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui é Deus falando que Saulo iria sofrer. Aí você fala assim, porque ele plantou, né? Porque tudo é assim, né? O cara plantou, ele plantou perseguição. Ele estava lá vendo Estevão ser apedrejado. Mas e os outros irmãos que a gente vê sendo perseguidos agora? Eles plantaram o quê? Para ser tão odiado. Para ser tão odiado. É interessante que Deus fala aqui assim, né? Que ele seria um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis. Paulo foi o apóstolo que Deus usou para abrir o evangelho na Europa de Roma, do Império Romano. Paulo foi um instrumento usado por Deus para fazer com que o evangelho chegasse ali hoje, onde que é a Europa, e de lá chegou até nós aqui no Brasil. É a história, sua história, se você é cristão, é sua história sendo contada aqui. É a sua história sendo apresentada para você num sentido real do que aconteceu. De quantas pessoas tiveram que pagar um alto preço para que a gente tivesse essa Bíblia nas mãos. Coisas que as pessoas hoje nem estão mais dando valor de ter uma Bíblia. E os irmãos ali, às vezes, querem ter uma página da Bíblia para poder ler. Hoje, glória a Deus, aqui com a tecnologia, né, tem uns aparelhinhos que o pessoal leva para lá, aí não leva o livro, mas leva uns aparelhinhos desse tamanho. Inclusive, é usado aqui no norte do Brasil.
traduz na língua das etnias que eles querem alcançar, eles levam e as pessoas têm. Glória a Deus, porque Deus dá isso. Mas ai dele se pegar esse aparelhinho com ele. Ai dele se pegar ele com o aparelhinho. Deus fala então que chamaria Paulo para sofrer em nome de Cristo. Um instrumento escolhido para levar o nome dele. Esse chamado ecoou a vida de muitos cristãos perseguidos. Por exemplo, na República Democrática do Congo, por exemplo, os cristãos enfrentam sequestros e ataques de grupos armados, mas permanecem firmes. Eu não sei se você conhece, eu conheço pessoa que foi agredida por ser cristão. Eu conheço pessoas, conheço de conversar, de sentar e orar com ele, pessoas que foram processadas porque estavam com Bíblias. Conheço de sentar e conversar. Não estou falando não, estou falando de conhecer, de estar com a pessoa. Uma pessoa que estava simplesmente fazendo um trabalho num país, ele foi expulso do país. Teve que ir embora do país. Eles não expulsaram assim de forma, né? Vai embora não, mas falaram assim, ó, se você ficar aqui não vai acabar bem para você não. Ele teve que ir embora com a família, como é que faz? Ele é um covarde? Tem filha, tem filho, tem esposa. Na maioria desses ataques aqui, meu amado, eu vou falar algumas coisas aqui, perdão, mas eu preciso falar. As mulheres talvez a live vai até cair. Que não pode usar esses termos, porque eles não querem que fale a verdade. E às vezes a gente fica magoado porque o irmão olhou para a gente cara feia, porque o pastor não orou por mim, porque o pastor não me respondeu no WhatsApp. A perseguição, meu amado, ela na realidade, ela foi permitida por Deus e ela nada mais fez. Tem outros textos aqui, os irmãos sabem que eu compartilho tudo que eu escrevo com a igreja, amanhã vai ter lá, tem outros textos. Mas, por exemplo, no capítulo 11 de Atos, no versículo de número 19, fala assim, olha que coisa linda. Veio a perseguição, no capítulo 10, tem a história de Pedro sendo preso porque estava pregando o evangelho, aí um anjo aparece para ele lá e tira ele. No 11, no versículo 19, fala assim, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aí o que aconteceu? Você entendeu por que Paulo teve que converter? Porque ele que foi chamado para pregar para os gentios. Porque os que foram dispersos estavam preocupados em pregar para quem eles conhecia. Aí você fala assim, por que eles pregavam só para quem conhecia? Ué, ele tinha que pregar para quem conhecia, porque se ele pregasse para outra pessoa, ele corria o risco de morrer. Então ele escolhia pregar para quem era mais chegado a ele. Só que Paulo, né, foi escolhido por Deus, como fala aqui. Eu não vou ler todo não, mas aqui vai contar a história. Aí diz assim, vou ler aqui a 22. Diz assim, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Versículo 21, 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram a Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, por onde, e por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ali começou uma maior base missionária da época. Dali, Paulo, no capítulo 13, você vai ver que ele foi comissionado com outros a poder ir pregar e ampliar o evangelho. Eu quero que você veja, meu amado, uma história agora, é o vídeo 3. Tem coisas que eu não preciso falar. Você só escuta o que vai ser falado, principalmente nesses vídeos a partir de agora. Porque agora são testemunhos de pessoas que estão nesses países. Pode passar, por favor. Vou dizer uma coisa. Aqui onde estamos, milhões de cristãos estão deslocados.
aqui na Nigéria. Milhões de cristãos estão deslocados em toda a África. As notícias não falam sobre isso. Os políticos não falam sobre isso. Os governos não falam sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Nós permanecemos na escuridão, como se tivéssemos sido rejeitados, como se nem mesmo Deus soubesse a razão de ter nos criado. Nós nem sabemos onde estamos. O pastor Barnabás é um dos milhões de cristãos que enfrentam perseguição violenta na África subsaariana. Ataques de extremistas da etnia Fulani os têm forçado a deixar suas casas e plantações. Nós vivemos aqui em um acampamento de deslocados há 4 anos, quase 5 agora. Cada um desses que vocês estão vendo aqui, todos são cristãos. E nós estamos deslocados por causa da violência. A maioria das pessoas que vocês veem aqui agora são mulheres. Muitos dos homens foram embora, procurando trabalho, um bico só para conseguir a comida do dia. Mesmo assim não será suficiente para uma refeição, nem mesmo para um dia. E a fome leva muitos deles a buscar alimentos em outros lugares. E lá, eles estão sendo atacados pelos extremistas. Mas eles não têm opção, precisam voltar lá mais uma vez. E quando voltam, são atacados novamente. Então, eles fogem. Esta aqui é a minha casa. 3 crianças ficam aqui comigo e minha esposa. E o restante das crianças passa a noite com o meu vizinho. Quando amanhece, eles voltam para ficar comigo, com os pais. Isso é papelão, que nós usamos como cobertura para nos proteger do sol. Como vocês podem ver, esta tenda aqui, daqui para este lugar, é 1,5 metros. Daqui para cá é 1,5 metros. Daqui para cá, 1,5 metros. Isso é menor do que um colchão de casal. Cristãos deslocados no norte da Nigéria são forçados a suportar condições de vida como esta devido à escalada da violência contra eles. Nós acreditamos que eles são contra os cristãos. Quando eles vêm nos atacar, eles nos chamam de Kapari, dizendo que não temos nenhuma religião, o que nos torna inferiores. Eles estão simplesmente atacando os cristãos. Eu estava na lavoura com meu irmão e minha cunhada. Nós estávamos trabalhando quando ouvimos um rápido tiroteio, barulhos de tiro. Não sabíamos o que estava acontecendo. Então começamos a perguntar o que está acontecendo e gritavam: devemos correr, devemos correr. Foi neste momento que meu irmão estava sendo baleado e morto pelos militantes. E a minha cunhada também foi baleada, esfaqueada e morta pelos militantes que nos atacaram. Os militantes também feriram gravemente o pastor Barnabás, causando dano a longo prazo em seu braço. Neste acampamento, muitas pessoas são afetadas, muitas estão feridas, muitas são mortas, seus entes queridos são mortos. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Como podemos ver, esta é a nossa igreja e estas são as pessoas que eu pastoreio. Elas estão aqui porque o sol está muito forte. A temperatura está muito quente, como resultado, esse lugar é uma sombra, então elas sentam aqui para descansar. Como nós podemos ver, não há lona impermeável e não há nada bom que seja capaz de ficar aqui, mas nós conseguimos fazer isso porque é o que temos para ter mais sombra. Nós podemos ficar do lado de dentro,
esperando que amanhã seja melhor. Quantos de nós, reunidos aqui, fugimos por causa dos ataques? Isso, levantem as mãos. Levantem as suas mãos. Se as suas crianças não puderam ir até a escola. Quando você está com fome, perde sua confiança em Deus. Quando você está doente, perde sua confiança em Deus. A mente deles tem ficado desanimada com Deus. E sendo um pastor no acampamento, eu também sou um deslocado. Eu não tenho nada para lhes dar. Nós apenas oramos juntos e compartilhamos a palavra de Deus juntos. Faltam-me palavras. Até aqui nossos olhos estão nele. Até aqui nossa esperança está nele. Nós colocamos nossa confiança nele. Nós cremos que ele é grande. Ele fará mais do que nós esperamos. Durante a filmagem, o pastor Barnabás recebeu a notícia de que extremistas da etnia Fulani tinham atacado seu irmão com um facão enquanto ele estava tentando retornar para casa para conseguir comida. A conexão está ruim, não consigo escutá-lo. Venha para onde nós vendemos inhame e vamos nos encontrar. 16,2 milhões de cristãos estão deslocados na África subsaariana. O mundo não está falando sobre isso. A igreja africana está pedindo à igreja global para se posicionar por eles contra essa violência chocante. Complicado, né? Complicado. Eu não sei, irmãos, por que as pessoas têm vergonha de falar de igreja perseguida. Eu, com sinceridade, eu não sei se você já viu notícia de falando de campo de deslocado pegando fogo. Alguém já viu notícia? Quando você vê notícia falando que um campo de refugiado, um campo de deslocado, pegou fogo, quando você vê essa notícia na televisão, tenha a certeza que lá no meio, se alguém morreu, era um irmão seu em Cristo. Você viu como que é as cabanas? Papelão e lona. Você viu como que é a igreja? Galho seco para cobrir. E tem gente que reclama que às vezes não tem ar-condicionado na igreja. Quando você lê a história da igreja em Antioquia, meu amado, quando eu falei aqui, Paulo vai para lá, ela era formada por era uma igreja de deslocados. Fugiram de Jerusalém, foram subindo até Antioquia, não sei se você conhece o mapa, foram subindo, fugindo da perseguição. Se formou uma igreja multicultural, porque os judeus começaram a pregar só primeiro para os próprios judeus, só que o Espírito Santo começou a manifestar no meio dos gentios, principalmente dos gregos, e a igreja que era só de judeus se transformou numa igreja multicultural. E aqueles que estavam lá, deslocados, pregaram o evangelho para aquela região ali da Fenícia, como foi falado aqui, de Chipre, principalmente Antioquia. Formou-se em Antioquia uma igreja multicultural que, a partir dali, se tornou uma base missionária. Principalmente, como eu falei aqui, estou repetindo, para a Europa. Olha como que a história vai sendo escrita por Deus. Havia uma grande resistência dos judeus para se pregar para os gentios. Deus levanta quem? O perseguidor. E ele quebra essa barreira étnica dos judeus. Pedro, todo mundo conhece a história de Pedro, né? Pedro está lá orando, fazendo um jejum, aí Deus faz aparecer lá um lençol,
come, Pedro. Animais que eles não podiam comer por causa da lei levítica. Por causa da questão ritualística levítica. Aí Pedro falou assim, não, que é isso, eu sou judeu, vou comer um animal imundo, que tinha uma separação. Eles não comiam carne, não comem, né? Carne de porco. Aí Deus falou assim, come esse lombo aí, Pedro. Pedro, não. Mata e come, Pedro. Mata e come. Deus falou para Pedro. Aí, na hora que Pedro está lá nesse dilema com Deus, chega lá um soldado romano, mais 2 camaradas que eram funcionários de Cornélio, e fala para ele, senhor, Cornélio estava lá orando, Pedro? Ah, não, e Pedro está lá orando, Deus fala assim, olha, vai entrar 3 homens aí. Como que Deus é tremendo, né? Vai entrar 3 homens e você vai ter que seguir eles. Por quê? Porque Deus já tinha falado para Cornélio, manda buscar Pedro lá na casa do curtidor de couro. Aí Pedro vai lá e prega. Ali começou uma história de Deus começar a quebrar as barreiras étnicas. Chega ali em Antioquia, no capítulo 13, Paulo se levanta. O que Deus fala, Paulo? Ele é um instrumento que eu vou usar para alcançar os gentios. E ali começa toda a história que alcançou nós. Então, uma igreja multicultural, de perseguidos, de deslocados. E um detalhe que você vai ler depois na sua casa, que eu acho que é no capítulo aqui para frente, aqui, eu acho que é no finalzinho do capítulo 9, a igreja de Jerusalém passa por um período de dificuldade. Qual a igreja que levanta dinheiro e recursos para ajudar o pessoal de Jerusalém? A igreja de Antioquia, formada por um povo multicultural. Multicultural que eu falo por causa das etnias. Não é multiculturalismo no sentido usado errado aí, não. Multicultural porque não era mais só de judeus. E quem socorre a igreja de Jerusalém? Aquela igreja. Aquela igreja formada por deslocado. Aquela igreja formada por refugiado. Aquela igreja que foi fugindo. E ela levanta um recurso e abençoa a igreja de Jerusalém. Olha como que Deus opera. Quando você lê, meu amado, o capítulo 12, que vai contar a história da morte de Tiago, e vai falar também da prisão de Pedro. De tudo que a igreja perseguida pede, meu amado, quem acompanha a missão Porta Aberta sabe, de tudo que eles pedem, eles precisam de roupa, eles precisam de alimento, eles precisam de recursos para montar um negócio, porque eles não conseguem recurso do governo, eles precisam de material para dar para as crianças poderem estudar. Mas de tudo que eles pedem, não é nenhum recurso material e financeiro. Sabe o que eles pedem? Ore por nós. É o que eles mais pedem. Ore por nós, para que nós possamos perseverar no meio disso tudo. E essa questão de oração, às vezes você acha que a oração que nós vamos fazer aqui no final, eu já estou chegando no final, que nós vamos fazer aqui no final, você acha que não pode acontecer nada com eles lá. Depois você lê na sua casa o capítulo 12 do livro de Atos, que enquanto o Pedro estava preso, estava encarcerado, o que a igreja fazia? Atos capítulo 12, versículo 5. Diz assim, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu não sei quantas pessoas vêm aqui no culto de oração, porque eu moro em Varginha. Quantas vezes você ora por semana, como igreja? Eu não estou falando para você recitar a oração, não. Eu estou te perguntando quantas vezes que você dobra o joelho de uma maneira consciente, assim, hoje eu vou orar pelo meu irmão fulano. Quantas vezes por semana que você lembra que em algum lugar alguém está preso, porque simplesmente ama Cristo. Você não precisa saber do nome não, meu amado. Mas se você quiser saber, você entra lá no site da Missão Portas Abertas, alguns nomes eles põem lá, outros nomes ele põe nome fictício para fazer referência àquela pessoa, porque é tão arriscado que eles não põem nem o nome verdadeiro da pessoa ali. Aí você vai ver um asterisco lá assim no lado do nome, você vai ver lá embaixo assim, nome fictício para poder representar a pessoa. De tão sério que é. E Pedro então estava preso, meu amado. O que a igreja fazia então? Ela orava. Quando Jesus fala assim lá em Mateus, não precisa abrir não, mas Mateus capítulo 26, 38, vigiai e orai,
Ele estava falando para os discípulos, vai chegar um tempo tão difícil sobre vocês que estava começando com ele, porque Cristo estava no Horto das Oliveiras, estava lá no Jardim das Oliveiras orando, porque ele ia para a morte. E ele estava indo para a morte porque o mundo odiava ele. Então, Jesus fala para os discípulos, olha, vocês orem comigo. E é o que a igreja perseguida pede, ore comigo. Da mesma maneira que Jesus pediu, para poder perseverar diante das lutas que eles passam. É claro que se você puder contribuir, meu amado, contribua. No final eu vou explicar como você pode fazer isso. Mas é impossível dizer que um cristão não pode orar pelo outro, meu amado. E orar não é aquele negócio, aquela coisa supimpa, né, que a pessoa faz, aquele, né, que tem que fazer um ritual. É igual quando o general foi lá, né? Ele falou assim, eu achava que Eliseu ia sair aqui, ia fazer, né, uns gestos, ia fazer uma coisa. O que Eliseu falou assim? Ele falou assim, vai lá e mergulha no Jordão. A oração não é uma expressão, não é a palavra bonita. É a sinceridade do seu coração diante de Deus. A oração é você falar, Senhor, eu estou triste hoje porque eu sei que tem um pastor com uma igreja, e ele não é só um não, viu, meu amado? Essas duas pessoas que eu falei que trabalha desse jeito, com essas pessoas, viu? Essas famílias que eu conheço. Trabalha desse jeito aí, ó. Você sabe qual foi o testemunho que um irmão contou para mim outro dia, que compartilhou para a gente orar? Ele foi fazer um trabalho com criança no campo de refugiado. Olha para você ver, meu amado, a preciosidade das coisas. Você sabe o que ele levou para as crianças? Aí você falou assim, gente... Ele levou para as crianças e foi dar uma aulinha, igual as irmãs dão aqui, né, que a gente chama de aulinha. Ele foi dar lá, mas foi ministrar a palavra através da aula. Ele levou lápis de cor, ou giz de cera. Lápis de cor para as crianças colorir um desenho. A criança ficou maravilhada, porque ela nunca tinha pegado num lápis para colorir um papel. Nunca tinha pegado num lápis. E aquilo moveu o coração dele. De ver aquelas crianças felizes de estar colorindo um papel. Olha que coisa mais simples que uma igreja pode fazer. Olha que coisa mais simples que uma igreja pode fazer. Uma igreja, meu amado, quando ela ora, a nossa oração, na realidade, a gente entra numa batalha espiritual. O pessoal fala de batalha espiritual, né? Demônio está aqui em cima, demônio está ali. Não. Isso é batalha espiritual. Quando você dobra o joelho para um pastor que está sofrendo isso. Quando você ora para uma família que está sendo perseguida porque ama a Cristo. Isso é batalha espiritual. Batalha espiritual não é porque está faltando dinheiro, não, meu amado. Batalha espiritual não é porque está faltando comida. É também consequência de alguma coisa. Mas isso, para mim, é uma batalha espiritual séria. Onde a pessoa está correndo o risco de ser morta. Porque ama Cristo. Vocês prestaram atenção na letra da música? O que eles estavam pedindo? A presença do Espírito Santo. Como que a gente fala que na igreja, duas coisas que a igreja precisa ter, palavra e o Espírito Santo. E eles não têm Bíblia na mão, mas têm a sede pelo Espírito Santo. Eu vou ler, a gente vai assistir mais um vídeo, depois vai ter o último e a gente já vai terminar. O vídeo número 4. Preste atenção nesse vídeo também. É só vídeo de testemunho, meu amado. É só vídeo de testemunho. A fome nos deixa desnorteados, sem saber como a vida funciona. E quando um filho chora de fome, você questiona sua vida como pai e deseja que pudesse suplicar aos que atacam que parem. Seguidores de Jesus em todo o mundo são ameaçados, atacados e mortos. Por isso, muitos são forçados a fugir para salvar a própria vida, deixando tudo para trás. Por volta da meia-noite, extremistas entre os fulanes vieram iluminando com suas lanternas, procurando pessoas para matar. Meu irmão se levantou para proteger a porta da casa e os assassinos atiraram nele através da porta. Ele saiu e então atiraram na cabeça dele. Consegui correr até um vilarejo antes deste acampamento chamado Agam. Dormi lá e vim para cá no dia seguinte.
Este acampamento, onde estou, é apenas um entre incontáveis acampamentos de deslocados na Nigéria. Aqui somos milhares. Assim que amanhecer, vamos todos conhecer o acampamento e mostrarei como tudo funciona. Meu nome é Abraham. Sou o presidente do acampamento Itua. Sou cristão. Somente na África subsaariana, 16,2 milhões de cristãos, como Abraão, foram deslocados de suas casas por causa da fé. Mas há cristãos deslocados internos em 60 países. Os países onde mais cristãos foram deslocados no último ano são Nigéria, Mianmar, Burkina Faso, República Democrática do Congo e Índia. Negligenciados pelas autoridades, a comida nos acampamentos é escassa e as condições são precárias. Se você olhar, verá que todas essas tendas estão ocupadas por pessoas deslocadas. Todos somos cristãos. Todos aqui foram forçados a fugir de suas casas por causa dos ataques de extremistas às suas comunidades. Temos 15 banheiros, que são compartilhados por aproximadamente 3.000 pessoas. Por causa dessa situação, muitos estão contraindo diversas doenças. E se decidirmos usar o banheiro ali na floresta, sempre nos perguntamos se voltaremos, porque nossos assassinos sempre estão esperando em emboscadas. É aqui onde vivemos. Fizemos essas barracas com nossas mãos. Olhe ao redor. Todos aqui são cristãos que foram forçados a deixar suas casas por causa da luta. Alguns desses abrigos têm 5 pessoas morando neles. Os mais próximos do suprimento de água têm 7 pessoas dentro. A vida aqui é difícil, principalmente com esse clima quente. Vejam como é a sombra aqui. Não tem abrigo para quem está dormindo. Eu não estou aqui fazendo esta visita como presidente. Eu moro aqui com a minha família. Esta é minha esposa e estes são os meus filhos. Somos uma família de 5 pessoas. Meu maior problema aqui é que as crianças não vão para a escola. E nem sempre tem comida para elas. Veja como elas emagrecem. É muito triste. A comida que estamos recebendo aqui nos mostra que existem cristãos ao redor do mundo que se lembram e cuidam de nós. Continuo orando a Deus por providência. Que Ele não nos esqueça aqui. Ele está no controle de todos daqueles que foram mortos e de nós, que ainda estamos vivos. Que Ele continue nos alimentando para nos encorajar a continuar em frente, mesmo em meio às dificuldades. Nós louvamos ao Senhor porque Ele tem preservado a nossa vida. Eu clamo aos cristãos de todo o mundo que orem pela paz, para que possamos voltar para nossas casas. Garanta abrigo de emergência para um cristão forçado a fugir de sua casa em portasabertas.org.br/doe.
O que você comeu hoje no almoço, meu amado? Você almoçou hoje? Glorifique a Deus. Glorifique a Deus se você teve comida na mesa. Eu vou terminar lendo um texto e depois a gente vai assistir um vídeo e nós vamos terminar orando. E o culto é diferente. É um culto de conscientização e despertamento. Que você, meu amado, não veja isso aqui como uma afronta, mas como uma realidade que não está muito longe de nós. Não está muito longe de nós. A maioria desse pessoal, às vezes, eles conseguem sair do país, eles procuram país igual o nosso, para refugiar. Por enquanto, lá estão deslocados. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26 e 27, diz assim: se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são membros, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. O livro de Atos, meu amado, ele só mostra a história de que começou lá naquela perseguição em Jerusalém com a morte de Estevão. Mas essa perseguição pelos cristãos não acabou. Eu convido você a ficar de pé, você que pode, não precisa ficar não. Eu gostaria que você assistisse esse último vídeo em pé. Em pé. Se você pode, se você não pode, pode ficar sentado. Só para você ouvir o que vai falar e logo depois a gente vai encerrar orando. Pode passar o último vídeo, irmão. Estou convencida de que nada, nunca, poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida. Nem anjos ou demônios. Nem ataques ou perseguição. Nem mesmo as forças das trevas podem nos separar do amor de Deus. Essa é a nossa oração e a promessa de Deus para a igreja na Índia. Nós começamos nosso ministério em um vilarejo com pouquíssimos cristãos. O início foi humilde, mas o Senhor foi fiel. E após 6 anos, nós começamos a construir nossa igreja. Nós servimos a nossa comunidade e vimos pessoas sendo curadas milagrosamente. E por mais de uma década, nossa igreja cresceu e prosperou. Mas, em um ano, ainda não sabemos por que, tudo começou a mudar. A perseguição cresceu gradualmente. Primeiro, eles cortaram nossos calçados que ficavam na porta da igreja. Então, começaram a nos intimidar de forma mais séria. Até tentaram nos proibir de enterrar nossos entes queridos. Com o tempo, as coisas só pioraram. Um dia, eles invadiram e interromperam nossa reunião de oração. Eles me atacaram minha esposa e outras mulheres da nossa igreja. Eles vandalizaram o prédio da igreja e destruíram tudo. Kavita, minha esposa, foi golpeada até desmaiar. E os outros membros da igreja fugiram correndo. Milhares de cristãos na Índia enfrentam perseguição de extremistas hindus e são privados da liberdade de adorar a Jesus. Ficamos nos perguntando, por que isso aconteceu com a gente? Como vamos continuar nosso ministério? Até que ouvimos Deus falar, e Ele prometeu, não tenham medo, pois estou com vocês. Então continuamos nosso ministério no mesmo vilarejo, firmes nas promessas que Deus tinha nos dado. Mas agora precisamos adorar em sussurros.
Quando saio para evangelizar, ainda tenho medo. Mas eu sei que não estou sozinho. O povo de Deus está ao nosso lado para lutar em meio às tribulações. Irmãos ao redor do mundo oram por nós e nos encorajam a continuar nosso ministério. Sem esse apoio, o medo teria tomado conta da nossa vida. A Portas Abertas oferece apoio prático e espiritual a cristãos vítimas de pressão e violência. Sua oração e doação podem ajudá-los a continuar sendo sal e luz em seus países. A igreja na Índia vai continuar enfrentando perseguição e ataques dos extremistas no futuro. Mas Deus nos diz: tenham ânimo, eu venci o mundo. Só precisamos nos lembrar de que Deus nunca nos deixará sozinhos, porque nada pode nos separar do seu amor. Quanto mais enfrentamos perseguição, mais a igreja crescerá. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de ter liberdade de estarmos aqui reunidos. Mas neste momento nós queremos interceder por essa igreja, Pai. Por tua igreja que ao redor do mundo sofre por te amar. Por esses pastores que estão, Senhor, em campos de refugiados e muitas vezes não tem nem comida, Senhor, para a família. Não é porque ele não pode comprar e não pode nem trabalhar. Pai, que o Senhor possa alcançar e abraçar de uma forma especial a tua igreja que é perseguida. Olha, Senhor, para aqueles que estão presos, Senhor. Olha para aqueles que perderam entes queridos. Olha, Senhor, para aqueles que muitas vezes pensam em desistir, mas por amor ao Senhor, Pai, eles permanecem fiel. Pai, que nós possamos um dia, como igreja brasileira, ter essa fidelidade, Pai. Apesar de toda a perseguição e luta que eles sofrem, Senhor, eles se mantêm fiel a Ti, Senhor. Eles não vão na igreja porque a igreja é bonita, porque a igreja canta bonito, porque o pastor prega bem. Eles estão ali, Senhor, reunidos porque Te amam de verdade, sem ter, Senhor, contrapartida nenhuma, porque a igreja não tem nem como oferecer alguma coisa para ela, como o pastor falou, que ele mesmo é um refugiado, é um deslocado e mal tem comida para ele e para a família. Pai, nos ajude a enxergar e a falar em nome da Tua igreja que é perseguida. Senhor, no meio de um mundo, Senhor, que olha para os cristãos como escória, olha, Senhor, para os cristãos, Senhor, como o resto, Senhor, do mundo. Pai, que o Senhor, nós possamos ser voz, Senhor, para a Tua igreja perseguida. Que nós não tenhamos vergonha de falar que há cristãos sendo mortos simplesmente porque são cristãos. Homens e mulheres, Senhor, que são pacíficos de verdade, que amam o inimigo, que intercedem pelo inimigo, Pai, mas que são trucidados pelo inimigo. Senhor, que o Senhor possa olhar por esses governantes, Senhor, que são totalmente cegos, Senhor, e por ódio a Cristo, por ódio, Senhor, ao que Jesus representa, como o próprio Cristo falou, se levanta contra a Tua igreja, assim como a igreja, Senhor, no livro de Atos, a igreja, Senhor, ali no capítulo 4, que intercedia pelos apóstolos. Nós intercedemos, Senhor, por Tua igreja que está sendo perseguida, nós intercedemos agora por Tua igreja que está presa, nós intercedemos agora por Tua igreja, Senhor, que está machucada, ferida, magoada, Senhor, que está, Senhor, dilacerada, Senhor, emocionalmente, Pai. Olha, Senhor, por essas igrejas que estão deslocadas no norte da Nigéria e em outros países. Olha para a Tua igreja que é perseguida na Índia, Pai, na Ásia, Pai, na China, na Coreia. Olha para o Teu povo, Senhor, e tenha misericórdia. Senhor, que o Senhor venha intervir, Senhor, com a Tua destra fiel. Que o Senhor venha, Senhor, se mover a favor, Pai, e que nós possamos, de alguma forma, contribuir, fazer alguma coisa, pelo menos orar, Senhor, um pouco todos os dias, para a Tua igreja, Senhor, permaneça, Senhor, a ser um exemplo, um testemunho para nós, de uma igreja, Senhor, que não vai atrás do Senhor por aquilo que o Senhor pode dar, mas uma igreja que vai atrás do Senhor por o que o Senhor é, o Salvador, o Senhor, o soberano, aquele que nos deu Cristo para salvar e morrer no nosso lugar.
Desperta a tua igreja, Pai. Nos ajude a ser uma igreja de verdade, uma igreja, Senhor, que tema o Senhor, que busque o teu Espírito Santo, que ame a tua palavra, independente das circunstâncias. Nós temos dias difíceis, mas nada se compara ao que esses irmãos estão passando, Pai. Nada do que eu passei na minha vida se compara ao que esses irmãos passam. Olha por aqueles que estão lá no meio desses irmãos, Pai. Pastores, missionários, evangelistas, obreiros, homens e mulheres fiéis a Ti, que estão, Senhor, ali servindo a igreja perseguida, que não abandonaram o rebanho do Senhor. A tua palavra diz, o próprio Senhor Jesus falou que o salteador, o mercenário, quando vê o inimigo chegando, ele vai embora e abandona as ovelhas. Obrigado pela fidelidade desses pastores. Obrigado, Senhor, pela fidelidade desses homens, dessas mulheres, que mesmo, Senhor, com a família correndo risco, estão ali servindo ao Senhor, servindo a tua igreja, orando, Senhor, por aqueles que estão ali. Usa o Senhor com intrepidez e ousadia, que haja sinais, prodígios, Senhor, através desses homens, Senhor, para que aquelas pessoas não desistam do Senhor, Pai. Cura, Senhor, através desses homens e dessas mulheres. Fortalece a tua igreja, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Que os inimigos de Cristo, Pai, que perseguem a tua igreja, possam ver, Senhor, a tua glória na face, Senhor, desses teus filhos, aonde eles estão. Guarda o Senhor do mal, livra o Senhor do ataque do inimigo, livra o Senhor de toda a pressão do inimigo, e que o teu nome continue a ser glorificado através, Senhor, desses homens e dessas mulheres. Obrigado, Senhor, por esses homens e mulheres que foram fiéis ao longo da história, que, Senhor, não se dobraram diante de imperadores e de reis, que não negaram o teu nome para que nós hoje tivéssemos a palavra, o evangelho conosco, Pai, em nossas mãos e em nosso coração. Obrigado, Senhor, por todo homem e mulher, Senhor, que foram mortos, Senhor, Senhor, regaram a semente do Evangelho com o próprio sangue, para que nós estivéssemos hoje aqui, podendo, Senhor, estar reunidos te adorando. Obrigado, Senhor, e nos ajude a valorizar isso, a valorizar o que o Senhor é. O Senhor é Deus, soberano. Que nós não venhamos a sucumbir diante das circunstâncias por coisas tão bobas, enquanto sabemos que tem gente, Senhor, passando coisas tão sérias, com risco de morrer por te amar. Nos ajude a ser uma igreja fiel, Pai, que não abre mão da tua palavra, que não abre mão do teu Espírito Santo, que não abre mão, Senhor, da fidelidade ao Senhor, independente das circunstâncias. Nos ajude, Senhor, a amar de verdade, a contribuir, Senhor, Pai, a orar, a buscar, a interceder a favor do teu rebanho ao redor do mundo. Que hoje, Pai, as orações das tuas igrejas ao redor do mundo, que orou pela igreja perseguida, tenha movido o teu coração, Pai. Que o teu abraço, Senhor, o teu calor tenha alcançado esses irmãos que estão presos, estão em campos deslocados, de refugiados, que estão, Senhor, escondidos em florestas, escondidos em cavernas, que estão, Senhor, sofrendo, Senhor, pressão, Senhor, de poderes judiciários de países, ameaças, Senhor, contra os filhos, contra a esposa, Senhor, que o Senhor possa abraçá-los de uma forma especial. Cura os traumas, Pai. Sara as feridas, Senhor. Toca o mais íntimo, Senhor, desses irmãos. Sustenta-os na fé por tua graça e por tua bondade. Que eles não esmoreçam, Pai. E se um dia nós, Senhor, como igreja brasileira, tivermos que passar 1/5, Pai, que esses irmãos passam, que nós sejamos tão fiéis quanto eles. Porque eles são testemunhos vivos para nós, Pai, de fidelidade, de perseverança, a despeito de toda perseguição, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, se você é interessado em conhecer a Portas Abertas, a missão Portas Abertas, nós temos aqui um negocinho que você preenche aqui, né, um canhotinho. E a nossa igreja, meu amado, ela participa a nossa igreja, não é eu, a nossa igreja ela participa da missão Portas Abertas, é parceira da missão Portas Abertas. E hoje nós vamos fazer, depois vou passar para Claudinho, o pastor já autorizou. Aqui tem um boleto que é uma oferta especial para os irmãos perseguidos. Se você quiser acrescentar aqui algum valor, eu vou deixar com a Claudinho, você pode falar, porque esse boleto aqui ele pode ser tanto diminuído o valor que está aqui, tá? Eu não vou falar o valor que está aqui, mas você pode procurar a Claudinha e ver com ela. Quanto você pode também contribuir para que seja adicionado ao valor. Se você sentir no coração e quiser, vai ser feito em nome da Igreja Batista. Não é em nome do pastor Anderson, não é em nome do pastor Tessa, é da igreja, de você, do corpo de Cristo. E nós temos também aqui um canhotinho. Se você preencher e quiser que eu faça
você preenche, meu amado, e você recebe a revista. Qual que é a intenção da revista? É claro que ela vai pedir oferta. É claro que ela vai pedir oferta. Mas a intenção da revista é que você conheça essa realidade, que você anuncie essa realidade. Tá? Nós vamos orar, meu amado, para encerrar. Essa semana nós temos o aniversário do nosso pastor, do pastor Tércio, né, dia 16. Né? Vai fazer mais um aninho. Depois de muitos. Né, pastor? Quantos anos você vai fazer, pastor? 79 anos, só isso, irmão. É muita história, né? Então nós vamos orar também pela nossa irmã Adriana, dia 17, aniversário. O João Gomes, dia 20/6. A Kailene, dia 21. O Prado Neto, não, Prado, dia 22. Nossa, o pastor dá para fazer um festão, hein? Olha. O pastor Hélio, dia 23. 2 pastores, ó. Aí, gente, está na hora de matar o boi. Quem tem boi aí, está na hora de fazer a festa aí. Ó. Junta todo mundo aí e vamos contribuir. Meus amados, vamos orar. Orar pela saúde e recuperação do senhor Joaquim de Melo. Também do Tomé, né? O esposo da nossa irmã Leia. Nós temos aí, né, o Gessé e sua esposa, a Scarlett, né, que apresentaram o bebê. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Que possam voltar quantas vezes. A porta sempre está aberta. E nós somos isso que vocês viram. Gostamos de louvar a Deus e de anunciar o Evangelho. Amém? Mais alguma coisa para a gente encerrar? Então vamos orar pelos aniversariantes, que são muitos, e vamos encerrar. Pai, nós queremos dar graças ao Senhor por mais um ano de vida que o pastor Tércio estará fazendo essa semana. A nossa irmã, a senhora Adriana, dia 17, o seu João Gomes, dia 20, a Kailene, pai, dia 21, o Prado Neto, Senhor, dia 22, o pastor Hélio, dia 23. Senhor, que coisa linda, tantas pessoas fazendo aniversário esse mês. Pai, eu quero te pedir de uma forma especial, presentei os teus filhos, Senhor. Pai, aquilo que eles têm orado e pedido ao Senhor como um presente, como uma graça especial do Senhor, que o Senhor os presenteie, que o Senhor dê a eles e mostre, Pai, o teu carinho. Nós sabemos que o Senhor já nos ama, que ama eles, mas às vezes, Senhor, o Senhor toca na gente de uma forma tão especial. Eu quero te pedir isso, Senhor. Aquilo que eles estão apresentando agora em oração, aquilo que eles têm pedido, não é uma maneira de, Senhor, deles agradarem, se agradarem do Senhor por aquilo que o Senhor vai dar, mas é para poderem compreender o quanto que o Senhor os ama, Pai, dando algo especial nesse dia tão especial. Que nesse ano de vida novo que se iniciará, Pai, que eles possam também, Senhor, desfrutar de toda a tua graça, de toda a tua bondade, de toda a tua misericórdia em cada dia, Senhor, desse novo ano que vai iniciar de vida para eles. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez essa noite, por aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Quero te pedir por essa comunidade de São Sebastião da Bela Vista. Eu quero te pedir, Senhor, pelo prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os policiais, Senhor, o poder judiciário dessa cidade, aqueles que administram essa cidade, os professores, Senhor, os diretores de escola. Quero te pedir pelas igrejas evangélicas, Senhor, de São Sebastião da Bela Vista. Quero te pedir pelos pastores, Senhor. Quero te pedir por cada um que mora nessa cidade. Que a tua graça, a tua bondade, Senhor, possa alcançá-los de uma forma especial. Que essa cidade seja conhecida, Senhor, muito mais, Senhor, não por aquilo que o Senhor está já fazendo, mas por aquilo que o Senhor vai fazer através de salvação de vidas, de curas, de transformação. Usa a tua igreja, usa os pastores, nos usa, Senhor, para a glória do teu nome nessa cidade. Afasta aqui todo espírito maligno, Pai, de desavença familiar, todo espírito de briga, de vício, Senhor, que atua contra os jovens, contra as crianças, Senhor, contra as famílias, que seja repreendido pelo teu poder. Pai, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, Pai, podendo ouvir a tua voz, ser conduzido pela tua boa e doce voz, e que nós possamos, Senhor, ter a oportunidade de falar do teu amor para alguém. Nos abençoe, Senhor, nos despedimos aqui, mas te pedimos que, como a tua palavra mesmo promete, que a tua graça e a tua bondade nos acompanhem toda essa semana, até o dia que o Senhor voltar. Que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, a vida da nossa família, essa comunidade, até que Cristo venha. E toda a igreja diga, cumprimente seu irmão e vamos na paz do Senhor. Se alguém